Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Apenas se tu forte e muito corajoso, para que observes e faças tudo conforme a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Não te desvies dela para a direita nem para a esquerda, para que tenhas sucesso por onde quer que vais. O caminho da obediência, geralmente, é um caminho do meio. Não te desvies para a direita nem para a esquerda. Certamente haverá uma direita, certamente haverá uma esquerda, e ambas provavelmente estão erradas. Haverá extremos em ambos os lados. Eu acredito que isso é verdade em 10.000 coisas na vida cotidiana e também verdade em assuntos espirituais em muitos aspectos. O caminho da verdade na doutrina geralmente é um caminho do meio. Há certas verdades tremendas, como a soberania divina, a doutrina da eleição, as transações do pacto e assim por diante. E alguns homens lançam um olhar tão amoroso sobre essas verdades que desejam ser e são totalmente cegos para todas as outras verdades além delas. Essas grandes e preciosas doutrinas ocupam todo o campo de sua visão, enquanto outra parte igualmente valiosa da palavra de Deus é deixada de lado ou distorcida para se ajustar a supostas reconciliações com as verdades mencionadas anteriormente. Por outro lado, há outros que pensam muito no homem. Eles têm profunda simpatia pela raça humana. Eles veem o pecado e a ruína do homem e ficam encantados com a misericórdia de Deus e os convites do Evangelho dados aos pecadores. E eles ficam tão encantados com essas verdades em conexão com a responsabilidade do homem e a livre agência do homem que não enxergarão mais nada e declararão que todas as doutrinas, exceto essas, são ilusões. Se eles admitem que as doutrinas da graça são verdadeiras, consideram-nas sem valor ou, sem coragem para tanto, eles dizem que elas são verdadeiras, mas não são essenciais. Mas geralmente uma maioria as consideram totalmente falsas. Parece-me que o caminho da verdade é acreditar em ambas, sustentando firmemente que a salvação é pela graça soberana e mantendo com igual firmeza que a ruína de qualquer homem é inteiramente sua própria culpa. O que o homem recebe por seu pecado é um salário, exatamente o que ele merece. O salário do pecado é a morte. Mas a salvação não é salário, mas um dom gratuito. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. O homem merece se perder, mas ninguém merece ser salvo. Portanto, Deus salva quem Ele quiser. Manter a soberania de Deus e também a responsabilidade do homem, acreditar tanto na liberdade soberana de Deus quanto na livre agência, não livre-arbítrio do homem, nem desonrar Deus fazendo dele um serviçal da vontade de suas criaturas, nem, por outro lado, eximindo o homem de sua responsabilidade, fazendo dele um mero tronco ou uma máquina. O homem escolhe o que ele quer, ou seja, tem livre agência. Sua escravidão é interna. O pecado reina no seu coração e é de acordo com esse reinado que o homem escolhe. Ele não é obrigado por um poder exterior, ele ama o pecado. A luz veio ao mundo, mas o homem amou as trevas. É a escravidão da vontade. Sua vontade é escrava de seu amor, e seu amor é as trevas. Todo homem natural tem um caso de amor com o pecado. Eis a verdade. Aceitem tudo o que está na Bíblia, queridos amigos, como verdadeiro. Nunca tenham medo de qualquer texto escrito pela pena sagrada. Caros irmãos, quando folhearem as páginas, espero que nunca sintam vontade de que algum verso possa ser alterado. Sempre mantenham a posição de que o seu credo deve se curvar à Bíblia e não a Bíblia ao seu credo. E atrevam-se a ser um pouco inconsistentes consigo mesmos, se necessário, em vez de serem inconsistentes
com a verdade revelada por Deus. Vocês encontrarão o caminho do dever ali, creio eu, que não é nem para a direita nem para a esquerda. Penso que isso também é verdade em outro aspecto, onde a tendência é para dois extremos. Algumas pessoas dizem dos ministros: esses são os sacerdotes de Deus, eles podem nos distribuir a graça. Outros clamam: não, eles não fazem isso e não podem. Todos nós somos igualmente capazes de transmitir a verdade. Não precisamos de ninguém para nos instruir. Todos nós devemos ser pastores, ou melhor, ser suficientemente ovelhas para pensar que somos. Aí eu digo, o caminho seguro está entre os dois. O ministro não é um sacerdote, mas ainda assim, Deus capacita alguns homens pelo seu espírito para ensinar outros. Ele levanta pastores segundo o seu coração. Engrandeceremos o ofício, mas não o exageraremos. Não permitiremos que ninguém fale contra ele, pois acreditamos que seja um dom enviado por Deus. Por outro lado, não nos prostraremos servilmente diante de qualquer homem, por mais talentoso que ele possa ser. Vocês notarão, em relação às ordenanças da casa de Deus, um extremo sobre os sacramentos, que eles são canais de graça. O batismo e a ceia do Senhor são ordenanças salvíficas, de acordo com certas pessoas ignorantes. O extremo oposto é deixar as ordenanças completamente de lado e dizer que não tem importância e que não vale a pena dar atenção a elas. Certamente, a coisa adequada é acreditar que, como atos de obediência, são aceitáveis a Deus e como sinais e símbolos de grandes verdades espirituais, são instrutivos e edificantes para os santos e, portanto, não devem ser negligenciados. Nesse assunto, gostaria que vocês não se desviassem nem para a direita, nem para a esquerda. Da mesma forma, penso que deveria ser em nossa conduta geral. Por exemplo, em relação às nossas palavras, geralmente o curso do discurso é, por um lado, falar demais, ou por outro lado, falar de menos, ficar em silêncio quando os ímpios estão presentes, ou ser precipitado com os lábios e trair uma boa causa através de nossa precipitação em defendê-la. Há um tempo para falar e há um tempo para ficar em silêncio, e aquele que julga bem marcará suas oportunidades e seguirá o caminho do meio. Ele não será tagarela com conselhos não solicitados, nem será covarde e mudo quando deveria testemunhar por seu mestre. O mesmo se aplica com relação ao zelo. Hoje em dia, encontramos pessoas que estão muito acaloradas. Elas querem fazer isso e aquilo, e não sei mais o que, tudo num piscar de olhos. Falam como se fossem virar o mundo de cabeça para baixo, enquanto é a própria mente delas que precisa ser colocada em ordem primeiro. Elas fomentam avivamentos, mas não avivamentos que aprovaríamos. Seus avivamentos são inflados como balões com mero entusiasmo humano e manipulação das paixões das pessoas. E isso faz com que o verdadeiro zelo seja desprezado. O zelo delas é um fogo que incendeia a casa em vez de queimar na lareira e aquecer a família. Mas por acaso não devemos ser zelosos? Deus nos livre. Vamos cair no extremo oposto daqueles que cruzam os braços e dizem: por que fazer todo esse barulho? Deus fará a sua própria obra. As coisas correrão bem o suficiente. Vamos ficar quietos. Vamos dormir como os outros? Irmãos, há um caminho do meio de zelo verdadeiro, sensato e prudente. Aderir à verdade e nunca acreditar que as pessoas possam ser convertidas por mentiras, por erros, por misturar a sabedoria entre aspas do mundo com a verdade de Deus. Não podem ser convertidas a não ser pela pregação da verdade. Erros não podem ser o material com que o Espírito irá regenerar uma alma. Não importa o quanto esses erros sejam gritados em seus ouvidos com sinceridade. Caminhar dentro dos limites da verdade de Deus e estar convencido de que a melhor semente a ser semeada é aquela que Deus coloca no cesto de sua palavra e que os pecadores não são salvos por declarações precipitadas ou por declamação extravagante, mas sim que eles são trazidos soberanamente a Cristo pelo Espírito Santo, como antigamente, pela simples pregação da cruz, de forma afetuosa e pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. Aqui novamente, nem para a direita, nem para a esquerda.
Amados, este é um ponto que devemos observar com cuidado em relação às nossas confianças. Nem para a direita, nem para a esquerda, o cristão deve se voltar no que diz respeito à confiança de sua alma, no que diz respeito à sua salvação eterna. Nenhum outro fundamento pode ninguém lançar além do que já está posto, que é Jesus Cristo, o justo. Descanse na obra consumada do Senhor Jesus e coloque toda a sua confiança nele como crucificado, ressuscitado e intercedendo por seu povo. Firme em seu coração que você não será desviado de Jesus. Como diz o hino, se todas as formas que os homens inventam atacarem minha fé com ardil traiçoeiro, eu as chamaria de vaidade e mentiras, e amarraria o evangelho ao meu coração. Portanto, na questão da própria fé, vamos manter o meio termo. Não sejamos como alguns presumidos, recusando-se a examinar a si mesmos, declarando que devem estar certos. Lembremos que aquele que nunca duvidou de sua condição, ele pode, talvez, perceber a realidade tarde demais. Tampouco caiamos, por outro lado, em constante dúvida, imaginando que nunca podemos ter plena certeza, mas devemos sempre levantar a questão. É um ponto que anseio saber. Muitas vezes causa pensamentos ansiosos. Eu amo o Senhor ou não? Sou dele ou não sou? Peçamos a Deus que nos guie pelo caminho do meio, onde possamos dizer, eu conheço aquele em quem tenho crido, e estou convencido de que ele é capaz de guardar o que lhe confiei até aquele dia. Cuidadosos, vigilantes, orantes, como se nossa salvação dependesse da nossa própria vigilância, confiando na promessa segura e no juramento imutável, sabendo que estamos em Cristo e não em nós mesmos, e que somos guardados pelo poderoso Deus de Jacó e não por nosso próprio poder. Esse caminho do meio, no qual não nos inclinamos para a presunção nem para a incredulidade, é o caminho que Deus deseja que sigamos. Essa regra, que poderia ser aplicada de muitas maneiras, também se aplica à sua vida diária em relação ao seu ânimo geral ou de outra forma. Algumas pessoas nunca sorriem, almas queridas. Elas abaixam as persianas no domingo, lamentam que as flores sejam tão bonitas e pensam que deveriam ter sido caiadas. Elas quase acreditam que, se os canteiros do jardim fossem de uma cor um pouco mais séria, seria aconselhável. A beleza assusta elas e elas acham que a feiura está ligada à espiritualidade. Conheço algumas pessoas que falam dessa maneira. Um irmão disse certa vez que quando ele subia o rio Reno, nunca olhava para as rochas, nem para os castelos antigos, nem para o rio que flui. Ele estava tão absorto em outras coisas mais espirituais, entre aspas. Para mim, a natureza é um espelho em que vejo o rosto de Deus. Delicio-me em olhar para as belezas que fluíram da mente do Criador. Belezas visuais, auditivas, olfativas, e contemplar a natureza até ver o Deus da natureza. Mas tudo isso era impiedade para ele. Confesso que não entendo esse tipo de coisa. Não tenho simpatia por aqueles que veem este mundo material como se fosse um lugar muito perverso e como se aqui não houvesse nenhum vestígio da mão divina, nem provas da sabedoria divina, nem manifestações do cuidado divino. Acredito que podemos nos deleitar nas obras de Deus, encontrar muito prazer nelas e nos aproximar muito de Deus mesmo ao considerar suas obras. Aquilo a que me referi é um extremo. Há outros que são pura futilidade e leviandade, que professam ser cristãos e ainda assim não conseguem viver sem exatamente os mesmos entretenimentos sem fim dos mundanos. Precisam estar nesta festa e depois naquela. Nunca se sentem confortáveis a menos que estejam fazendo piadas e seguindo todas as frivolidades e trivialidades do mundo. O primeiro é uma fraqueza que deve ser superada, mas este último é detestável, do qual não posso dizer nada de bom. O cristão, penso eu, deve navegar entre os dois. Ele deve ser alegre, mas não frívolo. Ele deve ser firme e feliz em todas as circunstâncias. Ter uma palavra amigável e gentil para todos, e ser um homem entre os homens, assim como o Salvador foi, disposto a sentar-se no banquete e festejar e alegrar-se com os que se alegram,
mas ainda assim com a mente voltada para o céu em tudo isso, sentindo que uma alegria na qual ele não pode ter Cristo com ele não é alegria alguma, e que lugares de diversão nos quais ele não pode levar o Senhor consigo não são lugares de diversão, mas sim cenas de miséria para ele. Ele deve estar constantemente alegre, feliz e regozijando-se, e ao mesmo tempo demonstrar uma profunda solenidade de espírito que afasta de si tudo o que é sacrilegiamente leve e fútil. Pela mesma regra, organize seus negócios. Alguns homens nos negócios agem de tal maneira que, do amanhecer ao anoitecer, não conseguem pensar em mais nada além dos negócios. Tive que lamentar por alguns cristãos que, quando já tinham o suficiente, não sabiam disso. Quando estavam fazendo o máximo que podiam com saúde para suas almas e não tinham mais necessidade de ganho, ainda assim sentiam a necessidade de se lançar em algo mais que tiraria todas as oportunidades de servir à causa de Deus e todo o tempo para reflexão e pensamento, e que assim traria esterilidade e aridez para suas almas. Outros temos que reclamar que não trabalham o suficiente em seus ofícios. Eles estão ouvindo um sermão quando deveriam estar atrás do balcão, ou estão aproveitando uma reunião de oração quando deveriam estar remendando as meias de seus maridos. Eles saem pregando nas aldeias quando seria melhor estarem ganhando dinheiro para pagar seus credores. Aqueles são extremos, mas o verdadeiro cristão é diligente nos negócios e fervoroso em espírito, buscando combinar os dois. O crente deve ser como alguém do passado, um homem justo e piedoso, não misturando um dever com o sangue de outro dever. Tendo uma devida proporção de todas as graças, ele busca em sua vida seguir sua vocação como ser humano, como pai, como membro da igreja, ou qualquer que seja sua posição. Quero encerrar com uma última observação. O caminho certo é o caminho da verdadeira prosperidade. Observe o último parágrafo do texto, para que sejas próspero em tudo o que fizeres. Não deixe ninguém se enganar com a ideia de que, se ele fizer o que é certo, pela graça de Deus, ele prosperará neste mundo como consequência. É muito provável que, pelo menos por um tempo, sua consciência atrapalhe sua prosperidade. Deus não torna o cumprimento do dever o meio de ganho financeiro para nós de forma invariável. Pelo contrário, frequentemente acontece que, por um tempo, as pessoas são grandes perdedoras por sua obediência a Cristo. Mas a Escritura sempre fala conosco em termos de longo prazo. Ela resume a vida toda. Ali ela promete verdadeiras riquezas. Se você quiser prosperar, mantenha-se fiel à palavra de Deus e à sua consciência, e você terá a melhor prosperidade. Você não verá isso em uma semana, nem em um mês, nem em um ano, mas você desfrutará disso em breve. Centenas de pessoas eu já vi, e falo com moderação quando menciono esse número, que em diferentes momentos de dilema vieram a mim e pediram o meu conselho sobre o que deveriam fazer. Agora, irmãos, eu quase sempre percebi que aquelas pessoas que temporizam ou tentam encontrar uma política de meio termo, fazendo o mínimo de errado possível, mas ainda assim um pouco, sempre saem de um problema para outro, e toda a vida delas é uma vida de compromissos, de pecados e de misérias. Se eles conseguirem chegar ao céu, eles chegam lá mancando, com espinhos perfurando seus pés o tempo todo. Mas eu observei outras pessoas que foram direto ao ponto, romperam as cordas que as enredavam e disseram: farei o que é certo, mesmo que morra por isso. E embora tenham sofrido, poderia mencionar alguns casos em que sofreram por anos, muito para o pesar daquele que lhes deu o conselho com base no qual agiram. Não porque ele lamentasse ter dado conselho, mas lamentasse que eles tivessem que sofrer. Sempre houve uma reviravolta em algum lugar, e mais cedo ou mais tarde eles tiveram que dizer: agradeço a Deus, apesar de todas as minhas cruzes e perdas, por ter sido levado a ser fiel às minhas convicções, pois sou um homem mais feliz, se não o mais rico. Em alguns casos, eles realmente se tornaram homens mais ricos, porque afinal, mesmo neste mundo, a honestidade é a melhor política.
É uma visão muito limitada, mas a retidão e a justiça acabam, no final, recebendo o respeito e a estima das pessoas. O ladrão, embora escolha um caminho mais curto para enriquecer, escolhe um caminho tão perigoso que não compensa. Mas aquele que caminha retamente pelo caminho estreito descobrirá que é o caminho mais curto para a melhor forma de prosperidade, tanto neste mundo quanto no mundo que está por vir. Se não, amados, se não alcançarmos prosperidade externa aqui, confio que eu e você, se amarmos a Cristo e estivermos cheios do seu Espírito, podemos viver sem ela. Bem, se devemos ser pobres, isso logo passará, e no céu não haverá pobreza. Bem, se devemos lutar por isso, a fim de manter nossa consciência, não esperávamos estar neste mundo para que pudéssemos ser levados aos céus em leitos floridos de felicidade. Se isso deve acontecer, que soframos fome e até mesmo nudez, não estaremos pior do que os apóstolos, homens melhores do que nós. Não seremos reduzidos a um nível inferior aos mártires, cujos nomes não somos dignos de ter nossos nomes associados aos seus. Portanto, corramos todos os riscos por Cristo. Não é soldado aquele que não pode morrer por seu país. Não é cristão aquele que não pode perder sua vida por Cristo. Devemos estar dispostos a abrir mão de todas as coisas em vez de vender a verdade ou vender o que é certo. E se chegarmos a isso, teremos tanta coragem em nossos espíritos, uma consciência tranquila da presença do Espírito Santo de Deus e sorrisos doces do Salvador, outrora sofredor, mas agora reinante, que teremos de bendizer a Deus todos os dias por essas aflições leves, que são momentâneas, mas que estão produzindo para nós uma eterna e incomparável glória. Posso não ter falado muito para o conforto do povo de Deus, mas ficarei feliz se tiver dito apenas meia palavra que possa contribuir para nutrir, no meio de nossa igreja, uma obediência sincera, piedade prática, verdadeira e positiva piedade praticada na vida cotidiana. Temos muita doutrina, muita reflexão, muita conversa, mas há mais atos santos. É revoltante ver as inconsistências de alguns professantes cristãos. É o suficiente, de fato, para fazer o mundo ridicularizar a igreja, ao ver quantos professam seguir a Cristo e, em seguida, seguem qualquer regra, exceto a de Deus, e obedecem a qualquer pessoa, em vez do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, oremos a Deus para que nossos corações sejam sinceros nos caminhos do Senhor e para que sejamos guiados pelo seu Espírito até o fim. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha-me na dor sem fim, e eu darei paz,
te darei.